Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu queria refletir sobre o termo traidor, né? Sobre a traição, né? Assim como eu vi ontem, né, o Lula dizendo que era cristão e vejo o Flávio Bolsonaro dizendo que é cristão, gostaria de refletir justamente sobre os personagens bíblicos que são traidores, né? E devido à leitura que eu fiz dos textos bíblicos, eu cheguei à conclusão, né, que Judas foi um traidor de Jesus, mas tem outro que ainda é mais traidor de Jesus do que Judas, que é Pedro, que foi quem Jesus amou bastante também, né? Eu queria compartilhar com vocês porque eu cheguei à conclusão de que Pedro é mais traidor de Jesus do que Judas. Lembra que Jesus falou para Pedro desse jeito: arreda de mim, Satanás. Chamou Pedro de adversário, né? E disse para ele: você é pedra de tropeço para mim. E esse mesmo Jesus diz que aqueles que fossem pedra de tropeço para ele e para os pequeninos dele, seria melhor que se amarrasse uma corda no pescoço com uma pedra e fosse jogado no mar, ou seja, que morresse afogado, que viesse um dilúvio sobre ele. E Pedro foi tão traidor de Jesus ao ponto de Jesus querer que ele fosse arremessado no mar, morto afogado, num dilúvio, tamanha traição dele, né? Por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque veja no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, versículo 11, o mês do meu nascimento, novembro, né, o mês 11, o que Pedro vai dizer para a comunidade dele, né, que ele está transformando em seguidora de Jesus, mentiroso, transformando ela em traidora, né, porque Jesus, ou se ele ouviu algum dia, né, ou se tivesse a oportunidade de ouvir o que Pedro falou para os seus seguidores, usando o nome dele, né, ele iria se revirar no túmulo de vergonha, de tanto que Pedro é traidor e pedra de tropeço para Jesus. Porque olha o que ele diz: amado, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vós abstedes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo o exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós como de malfeitores, ou seja, eles eram vistos como malfeitores no meio das outras pessoas, tá? Não como pessoas decentes, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha só o que ele vai dizer no versículo 13, o dia do meu nascimento. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, ao rei, que é ao rei como soberano, que é as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, ou seja, se eles eram considerados malfeitores, então era castigo sobre eles, né, como para o louvor dos que praticam o bem. Por que Pedro é tão traidor de Jesus? Porque ele está sendo exatamente pedra no sapato de Jesus, porque Jesus ele veio para ser o revolucionário, livrar o povo, né, do jugo daquelas autoridades que estavam ali na época dele. E Pedro está fazendo exatamente ao contrário. Como ele é visto como um malfeitor, até porque quando os guardas vieram prender Jesus, ele foi o primeiro a sacar a espada e cortar a orelha do guarda, então ele é a última pessoa que deve ensinar a respeitar a autoridade, até porque no currículo dele ele não respeitou, enquanto andava com Jesus, né? Então, ele está pedindo para que o povo se submeta ao rei, que na época dele ali é Pilatos, certo? Que matou Jesus, e também respeite os governadores, né? E todas as autoridades que forem até eles em nome do rei. Então, respeitar Herodes, por exemplo, que matou todas as crianças, né? Por causa de Jesus, né? E que matou João, seguidor de Jesus também. Ou seja, Pedro está pedindo para os seguidores dele em nome de Jesus, né, fazer completamente ao contrário daquilo que Jesus propôs a fazer, que ele queria trazer um novo céu, uma nova terra, no sentido de mudar tudo, completamente tudo que tinha ali. Então, por isso ele substituía o sacrifício de animais para perdão dos pecados pelo batismo, pelo pão e pelo vinho, certo? Por isso ele não guardava a lei do sábado, não aceitava a tradição dos anciãos. Então, Pedro, ele é tão traidor, mas tão traidor, que ele trai tanto o movimento de Jesus, que ele transforma o movimento de Jesus em um povo bajulador daqueles que oprimem eles, né? Dizendo para eles que eles têm que respeitar, inclusive Herodes, caso ele seja enviado pelo rei, né, contra eles que são vistos como malfeitores. Justo o cara que matou todas as crianças por causa de Jesus, por causa deles, matou, foi Pilatos que foi responsável pela morte de Jesus. Ou seja, que eles andam e respeitem a todos eles, né?
Então ele está pedindo. Então ele está pedindo para se sujeitar a todas as autoridades que são contra eles. Né? Que é exatamente ao contrário do que Jesus pediu. Então ele vai chegar no final dizendo assim: tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Pedindo para honrar o rei Pilatos, assim como todas as outras autoridades que vierem castigar eles, que vão castigar eles por eles serem cristãos, porque o movimento de Jesus é um movimento terrorista na época dele, né? Para eles amarem, se sujeitarem a todas essas autoridades, né? Enquanto Jesus, pelo contrário, dizia que vinha trazer divisão, que vinha trazer, né, colocar pai contra pai, filho contra filho, né? Por quê? Porque queria tomar o poder, né? Aí, veja bem o que ele vai dizer, né? Ainda continuando dando conselho, né? Ele vai dizer: rogos igualmente aos jovens sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então ele está pedindo exatamente para que todos os jovens sejam submissos aos mais velhos, ou seja, um comportamento que Jesus não tinha na época dele, porque Jesus não respeitava os mais velhos, ele não respeitava a lei do sábado, que era feita pelos mais velhos, também não respeitava a tradição, né, dos anciãos que gostavam de lavar as mãos para comer. Jesus achava que o comer sem lavar as mãos não contaminava o corpo, e ensinava isso para todo mundo, contrariando, né, a tradição dos anciãos. Ele não respeitava os mais velhos. Então João aqui está ensinando eles a ser submissos aos mais velhos, coisa que Jesus não era, né? Tanto que ele não acreditava na contaminação, né, vindo de fora para dentro, do comer sem lavar as mãos, que na festa de casamento ele resolve dar água, né, que diz que foi transformada em vinho, mas na verdade era água preta, água suja, né? Porque o povo já estava tão cheio de beber vinho, né? Que já não tinha nem mais paladar para vinho. Então qualquer coisa que eles tomavam, até água podre, eles achavam que era vinho, né? Então ele não acreditava tanto, ele não respeitava a tradição dos anciãos, que ele chega a servir água, o mestre Sala beber no casamento, água que ele fez e colocou num lugar que os judeus usavam para a purificação das coisas, ou seja, para lavar as mãos, né? Para lavar os objetos. Ele serviu água suja para o pessoal, né? Serviu água no lugar onde era usado para purificação, né? Para limpar as coisas, né? Assim como cuspiu na lama e passou no olho do cego, dizendo que ia curar o cego, né? Ou seja, eu não acreditava que a contaminação vinha, né, de fora para dentro, né? Do comer sem lavar as mãos, né? Ele não acreditava na contaminação. Então, Pedro, ele é tão traidor de Jesus, senhoras e senhores, que ele ensina os seus seguidores a fazerem isso tudo em nome de Jesus, né? Através de um comportamento completamente oposto daquilo que Jesus pedia. Porque Jesus era o último que respeitava as autoridades, né? Se colocava como senhor do sábado, substituía o ritual do povo, transgredia as leis do povo, do judeu, né? Queria tomar o templo de Jerusalém, né? Não respeitava a tradição dos anciãos, né? Não ensinava para as pessoas que não deveriam lavar as mãos para comer, né? Por quê? Porque isso não contaminava o corpo. O que contaminava o corpo era a fala, o que vinha de dentro para fora, o que a pessoa falava. Então ele era a última pessoa que respeitava a tradição dos anciãos, né? Que respeitava a tradição dos povos mais velhos. Não respeitava nem a própria mãe quando chamava a mãe de mulher, né? Em vez de chamar de mãe, né? Para o povo mais antigo, você sabe que mãe e pai se dirigem a eles como senhor e senhora, que fugir disso é desrespeito, né? Principalmente com um povo que segue tradição, né? Um povo mais velho. Então, assim, Pedro era verdadeiramente uma pedra de tropeço na vida de Jesus, né? Porque tudo que Jesus pedia, exigia para se livrar das autoridades romanas e judaicas da época, Pedro fazia o contrário. Jesus pedia para lutar contra elas, Pedro vinha e pedia para os seus seguidores submeter a elas em nome de Jesus ainda, usava Jesus ainda, né? Que é a mesma coisa, né, do Flávio Bolsonaro hoje. Ele se diz cristão, né, e se sujeita ao rei, né, Estados Unidos, que se Jesus tivesse morto aí hoje, tá, tinha matado ele, né? Então ele é a mesma coisa de Pedro, traidor, né? Tá pedindo para o povo se sujeitar e submeter, né, às autoridades maiores que empobrecem o povo e castigam o povo. Então, seja,
ele é o Pedro dessa geração, né? Ainda mais traidor do que Judas, porque Judas entregou Jesus, mas Pedro trai todo o movimento, ele investe todo o movimento, né? Ele manipula todo o movimento, ele transforma tudo o oposto, né, do que Jesus realmente pregava para a época dele, né? Porque ele mesmo dizia que eu vim trazer a espada, né? Eu não vim trazer a paz, né? Para as autoridades, né? Quando se referia às autoridades. Então, senhoras e senhores, veja bem, Pedro, ele vai dizer que, olha só, que é muito interessante para terminar o texto, né? Ele vai dizer assim: também a vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados na casa espiritual para seres sacerdotes santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, ou seja, eles são pedras, né, que constituem, né, o movimento de Jesus, né? Pedro está falando, né? Então eles foram eleitos para ser sacerdotes, né? Quem deu essa autoridade para Pedro? Ninguém. Porque Jesus mesmo disse que Pedro era pedra de tropeço para ele. Porque isso que Pedro está ensinando aqui, babar ovo das autoridades, é exatamente o que Jesus não queria como sacerdote do lado dele, né? Então ele vai dizer que eles são a pedra angular de Jesus, né? A pedra que foram rejeitadas pelos judeus, que eram os construtores, né? Ele vai dizer: e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Né? E vós, porém, sois raças eleitas, sacerdote real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, né? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ou seja, se Jesus chamou eles para a maravilhosa luz deles, tirando eles da treva, o que Pedro está fazendo é retornando com eles para a treva, né? Por quê? Porque Jesus convocou certamente os seus seguidores para ser sacerdote do seu movimento, mas não esse movimento que Pedro está ensinando, de se sujeitar às autoridades que inclusive mataram Jesus, né? Que inclusive mataram todos os seus seguidores e todos os inocentes, como as crianças que morreram em Belém por causa de Jesus. Pedro, quando pede para eles sujeitarem essas autoridades, está pedindo para eles adorarem justamente, submeterem justamente aqueles que Jesus lutou contra eles, né? Então, ou seja, aquele vídeo lá, né? Aquela coisa, né? Pedro é o maior traidor, não tem outro, né?